Vamos ler a Bíblia, Gênesis. Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 25 eu vou ler. Gênesis 41, a partir do versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu 2º carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Oi. Depois que eu recebi a salvação, quando eu estava no seminário, quando eu estava em Apkoton, quando eu estava em Champali, e quando eu estava no exército, quando eu estava em Kimchon, Daegu, e depois eu vim para Seul, Daejeon, e depois novamente eu voltei a Seul e estou vivendo aqui. Quando eu vejo o meu passado, todo o processo do meu passado, em todos esses processos, Deus fez muitos trabalhos. Normalmente, no mundo, muitas pessoas vivem e não sabem, porque todo mundo está vivendo normalmente, né? Mas quando eu fui para o exército, todas as pessoas do exército me enxergavam de uma forma diferente. O tenente, o que nos treinava, todo mundo me via diferente. No começo, quando eu fui no exército, eu perdi minha luva, porque lá... se eu perdesse a luva, eu fiquei com muito medo de apanhar, né? Então, o primeiro coração que surgiu foi: eu vou roubar uma luva, né? Então, eu queria roubar. Então, eu tava assim, eu tinha que decidir: será que eu roubo ou não roubo? Mas, como eu sou uma pessoa que acredita em Jesus, será que eu roubo a luva? Aí no meu coração: não, mas aqui é o exército, não tem como fugir, não tem como ganhar uma luva, né? Eu tenho que roubar. Não, mas eu acredito em Jesus, como é que eu vou roubar, né? Então, por vários dias eu tive essa luta no meu coração. Aí um dia, surgiu que coração dentro de mim?
Vamos supor que você roubou a luva e não foi pego. Se da próxima vez, vamos supor que você roube a luva e você seja pego. Você vai conseguir continuamente pregar o evangelho? Eu tive esse coração. Aí eu vou pregar o evangelho, aí vão falar, até um ladrão prega? Então, eu não poderia pregar lá naquela base. E por 3 anos ficando no exército, se eu não puder pregar aqui dentro, então eu senti que meu espírito iria morrer lá dentro. Então, o problema não era roubar uma luva, mas simplesmente o meu estava ligado com o meu futuro da vida espiritual. E aí eu orei diante de Deus e falei, Deus, eu não vou roubar a luva. Mesmo que eu apanhe, eu apanho. Eu vou apanhar. Se eu tiver que passar por dificuldade, eu vou passar. Aí, eu me lembro de uma coisa. A gente estava recebendo um treinamento. Aí, um colega meu falou, ô, Pagoxu, você não tem luva? Nossa, meu... Ai, alguém roubou a minha luva à noite. Ah, por que você não falou para mim, cara? Porque você tem você tem 2 luvas? Sim, tenho. Oh, de onde você roubou, cara? Eu roubar? Eu não, eu tenho 2 pares de luva. Porque o tenente, ele é meu irmão. Então, dá um par de luvas para mim. Então, essas coisas que eu acreditei em Deus, ter perdido a luva, não foi dificuldade, não foi maldição, não foi uma praga, mas isso aproximou meu coração de Deus. Então, na minha vida, Deus me deu muitas dificuldades e problema, mas esse problema, antes eu tinha medo, queria fugir, não era fácil, mas cada vez que eu entrei em atrito contra isso, Deus me deu um coração e Ele me aproximou do coração dele através desses problemas. Então, no dia 5 de outubro, em 1966, eu ia sair do exército, né? Então, Deus me fez pregar lá na base, me fez pregar para os meus colegas, para os meus superiores. Então, teve muito trabalho que Deus fez por meio de mim, dentro da base, né? Antes de eu entrar no exército, o Marlon Bacon, ele era um missionário que me amou muito. Então, ele me ligou. Antes de você ir para o exército, você fica 4 dias da minha casa antes de entrar no exército. E eu fui para a casa do missionário Marlon Bacon. E por 4 dias ele fez muitos trabalhos por mim. Ele me deu diversão, alegria. Aí um dia o missionário falou para mim, vamos comer num bom restaurante lá do centro, né, da cidade. Eu fui com ele. E ele fazia o estudo bíblico num lugar, e ele me apresentou o chefe daquele lugar, e eu cumprimentei ele. E perguntou, você quer ir almoçar conosco? E ele falou que ia. E almoçando, aí eu falei que eu ia entrar no exército, aí ele falou, é verdade? Ele falou, você vem uma vez para comunicação lá de Tejon. Então, você vem para onde eu estou e vamos pregar o evangelho junto comigo. Eu fiquei tão feliz. Deus está me conduzindo. Aí eu fui para Tegu e eu testemunhei isso, como Deus me conduziu. E depois que acabou o culto, uma senhora falou assim, irmão Parque, vem aqui, vamos conversar. Eu não concordo com o seu testemunho de hoje à noite. O que essa irmã sabe que ela está falando isso para mim? Irmão Parque, se você vai para a escola de comunicação, você vai como para lá? Eu pensei que era só pedir que eu ia. Não, mas isso não é a vontade de Deus. É? E quando eu vi, realmente não era. Aí eu pensei, nossa, como essa senhora sabia disso e falou para mim?
E eu desisti de ir para aquela escola de comunicação. Eu depositei na vontade de Deus. E era o dia de entrar no exército para decidir onde eu ia. Então, até o meio-dia, eu tinha que chegar na base e em Tegu, a gente orou junto. E a gente orou junto. E um irmão, ele estava orando tão longo. E eu me atrasei para a entrada do exército. Eu entrei 2 horas atrasado. E quando eu cheguei lá, todo mundo estava reunido. E quando o missionário me trouxe de carro, todo mundo me viu chegando de carro lá. E à noite, um soldado superior me chamou. Oh, você veio de carro hoje, né? Sim, eu vim. Em 1965, não tinha ninguém que tivesse um carro, né? Um sedã. Então, era muito rico quem tinha esse tipo de carro naquele tempo. E ele pensou que eu fosse filho de uma casa muito rica. E esse soldado superior falou, eu vou te mandar para uma base boa. Ah, muito obrigado. Se você for para aquela base, você não consegue ver pessoas. E depois de 3 anos, você vem, né? Você fica louco. Por quê? Você só vê mato lá naquela base. Você vai ter tanta vontade de ver gente. Mas eu não vou te mandar para essa base cheia de mato. Eu vou te mandar para uma base boa, onde tem um monte de gente. Quanto você tem de dinheiro? Por quê? Ah, me dá só $10 que eu te mando para essa base boa. Então, as pessoas, quando eu entrei no exército, me deram bastante dinheiro. Mas eu não queria ficar numa base boa porque eu ia comprar alguma coisa. Então, eu não levei nenhum centavo. Me deram 70 centavos para eu comprar um cachecol para mim e mais e mais R$ 1 para comprar meia. Aí perguntou, eu comprei essas coisas e não tinha dinheiro. Aí falaram, você não tem $7? Não. Você não tem nem $5? Não. Aí eles não acreditaram que eu não tinha nenhum centavo porque eu vim de sedã, né? Aí eu falei, aí eles perguntaram, quanto você tem? 30 centavos. Aí ele falou, eu com certeza vou te mandar para Kathmandu. Aí eu falei, obrigado. E todo mundo foi chamado, e eu dei $7, eu dei $5, eu dei $3, e eu decidi ir para Kathmandu, onde era difícil. Aí no dia seguinte ele veio para mim. Foi a primeira pessoa que ele chamou. 30188, Pagoksu, vai para a base de comunicação em Kathmandu. Aí eu percebi, é Deus quem está me mandando. Tá, eu vou. E naquele dia, então, Wonju é Kathmandu, né? Então, quando eu entrei na base de comunicação de Kathmandu, a gente tem que aprender o código Morse. A gente, por 15 dias, recebeu o treinamento. Então, até o 13º grupo, Então, pelo meu grupo, antes do meu grupo, até o 10º grupo estava em Daejeon. E o meu grupo começou em Gangwon, né? Então, não tinha nenhum superior para a gente. A gente era o único, assim. E aí eles falavam, se inscreve quem é cristão. 70%, 80% das pessoas, eles frequentavam a igreja. E aí a gente fazia culto lá na montanha. Era muito gratificante. E a gente tinha o culto. Então, umas 53 pessoas da base participavam do culto. Tinham 53 tipos de pessoas assim que iam para suas religiões. E 200 pessoas participavam do nosso culto. Era o culto mais assim que tinha gente, né? E aí, naquele dia, eu me encontrei com o nosso treinador. Porque a gente, com o tenente, né? Porque a gente saudou bem o nosso tenente, ele nos premiou, nos deu férias.
Então ele falou assim, eu não sei desde quando começou esse culto, mas eu estava tão triste porque não tinha onde fazer o culto, né? E aí esse meu terminante me chamou e falou para a gente construir uma igreja lá dentro, né, da base. A gente tinha que buscar tijolo e areia lá de longe. E aí a gente também pegou madeira, ganhou vidro, janela. Aí o tenente, ele falou assim, ele falou o quê para os soldados? O secretário Kim, vem aqui. Esse soldado Pagoksu, embora eu não vou estar aqui nessa base, então vocês têm que ajudar o Pagoksu na religião aqui dentro, entenderam? Eu vou estar de olho em vocês, para ver se vocês estão ajudando ou não. Então, até eu ser despachado, eu pude fazer esse trabalho na base. Então, um mês antes da gente ser dividido, eu e os meus amigos que pregávamos o evangelho, a gente orou, alguém tem que ficar nessa base continuamente para continuar pregando aqui dentro. Aí o senhor Pangumin, eu continuamente estava em contato com o... Eu estou em contato com ele ainda, e eu chamei ele para vir assistir a cantata de Natal, e ele veio hoje. E naquele tempo eu falei para ele, senhor Park, eu falei para aquele senhor, eu estou saindo da base, tá? Eu estou indo para outra. Ou vai para Tegu, ou vai para Tejon. A gente queria te mandar para uma outra base, mas eu acho que você vai me ajudar na minha vida espiritual. Então, você não quer continuar nessa base? Não fique chateado com isso. Eu fiquei tão grato por poder continuar ali. Aquele superior, ele era superior a mim, eu só tinha uma estrela, né? Então, na base, ele era ele é mais alto, e depois o que tinha 2 estrelas. Então, eu vim como a pessoa de cargo mais baixo. Se fosse outra pessoa... As pessoas iam falar, seu moleque Pagoksu, vem aqui. Mas esse superior falava para mim, você fez tudo isso, senhor Park? Então continue isso para mim também. Eles não chamavam, me chamavam assim. Ele ia ser mais fácil se ele falasse para mim, faz isso. Não, por favor, você poderia fazer isso? Ele falava assim para mim. No exército, quando eu fui despachado do exército, que coração eu tive? Se Deus está comigo, assim, né, e Ele trabalhou assim comigo, então, mesmo que eu vá para o deserto, eu vou poder viver com esse Deus, né? Eu posso viver em qualquer lugar com esse Deus. Eu fui para Apkoto, em Champali. Foi difícil, é verdade que foi difícil a vida no exército, mas cada vez que eu tinha uma dificuldade, eu podia ver exatamente como Deus estava trabalhando. Exatamente. Ultimamente, os pais trazem seus filhos e pedem para eu fazer comunhão com eles. Mas os pais deixam os filhos fazerem o que querem. Eles fazem, eles vivem, eles cresceram do jeito que eles queriam. Porque eu sou uma pessoa que leio a Bíblia. Os meus filhos, desde o ensino fundamental, eu comecei a ensinar a eles que eles não podiam ficar com o coração arrogante. Eu os treinei. Por que eu treinei os meus filhos? Porque Davi treinou assim também. Deus treinou Davi, Deus treinou a Paulo também assim, Abraão assim também, ele treinou a José assim. Eu pude enxergar o jeito que Deus treinou as pessoas. Então, o que Deus ensinou para Abraão? Vai, tenta pelo seu método.
pelo seu método e pelo que eu faço, vamos ver qual que é o melhor método. Um dia a esposa falou para Abraão: Deus não permitiu que eu concebesse. Então você concebe com essa nossa serva. Porque por causa da desconfiança em Deus no coração de Abraão, ele concebeu com a sua serva e nasceu Ismael. Deus prometeu que ia dar filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então, a promessa de Deus não mudou, mas no coração de Abraão, aquele coração de que Deus ia dar tantos filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu, começou a desaparecer. Começou a se dissipar do coração de Abraão. Então, quando começou a se dissipar, quando ele estava difícil, quando estava impossível, você vai escutar a voz de quem? Você vai escutar o que eu estou falando ou você quer seguir seu pensamento? A mesma coisa na igreja. A pessoa que está na fé não é tentada. Mas quando a pessoa está no mundo, quando ela está difícil, Satanás coloca no nosso coração uma coisa completamente oposta à palavra de Deus. Quando Abraão escutou a palavra de Deus, falou que ia dar descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas quando escutou a voz de Satanás, eu já estou com 99 anos, como é que eu vou ter um filho? Nesse momento, você vai escutar a voz de quem? Esse caminho da fé é diferente do caminho do mundo. Se eu não pregasse o evangelho, então ninguém me perseguiria. Mas porque eu prego o evangelho, todas as pessoas estão contra mim e me perseguem. Mas mesmo assim, Deus está comigo e Ele trabalha. José falou: eu sonhei conforme o sonho que Deus me deu. Todos os peixes dos irmãos se prostravam para o feixe dele. E só o feixe dele estava em pé. E sonhou de novo. E a estrela, o sol, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam para ele. Com certeza, ele aceitou esse sonho que Deus tornaria ele como governador. Você vai se tornar no governador. Os seus irmãos vão se prostrar diante de ti. Você vai brilhar como a estrela do céu. Deus deu essa promessa exata para José. Mas Satanás continuamente falou o que para José? Olha, os irmãos, não está acontecendo isso com os seus irmãos, mas com você. Porque você cometeu muitas coisas erradas. Você fez muitas coisas erradas. Por isso você está sendo vendido como escravo. Você partiu de Deus. Não é do nada que você está sendo vendido como escravo, viu? Você foi para a prisão, né? Viu? Você interpretou o sonho do copeiro-chefe, mas ele se lembrou de você? Não! Deus te abandonou. Deus não vai trabalhar em você. Você foi abandonado. Pessoal, sabe o que é importante? Então, a pessoa que segue Satanás, Deus não trabalha. Mas a pessoa que segue a Deus, todas as coisas, surge sempre um coração de desconfiar de Deus. Por quê? Porque é aí que a vida espiritual se concretiza, seguindo a palavra de Deus, na palavra de Deus. Deus falou que vai me tornar tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Eu tenho 99 anos e não tenho nenhum filho. Isso não é possível, não. Não, a palavra de Deus não está certa, não está certa. Satanás queria continuamente colocar esse coração dentro de Abraão e foi assim que Satanás trabalhou. Então, vocês têm dúvida espiritual? Eu recebi salvação e não tenho nenhum problema e estou vivendo pacificamente na igreja. Ia ser tão bom, não é? Mas Deus não trabalha de jeito nenhum dessa forma. Por quê? Porque Satanás está vivo nessa terra. Ele nos dá sofrimento, dificuldade, força para vencer a Satanás.
E quando a gente foge da dificuldade, do problema, a gente não pode viver nesse caminho da fé. A gente não pode encontrar a bênção de Deus. Mas quando a gente vai pela fé, Deus trabalha e nos dá força e o Espírito Santo de Deus trabalha. E o que eu fico grato diante de Deus, eu tenho mais de 70 anos e Deus me permitiu estar em pé aqui no púlpito. Eu fico muito grato por isso. Eu me encontrei com o diretor do Conservatório de São Petersburgo. Ele é a pessoa mais famosa desse mundo de música. Lá eles chamam ele de diretor músico. A gente também tem uma faculdade de música lá no Mahanaim. Eu falei para o reitor. Ele é o reitor. Eu perguntei para ele, você sabe que a nossa escola de música é melhor que a sua? Ele se assustou. Ele não pensou que eu estava brincando. Como pode acontecer isso? Lógico que é. A nossa escola é melhor que a tua de música. Qual o motivo? Vem do coral Graças. No começo. Então, no começo teve solistas, né, músicos. Então, o Changwon, ele fez o solo. Em Changwon, a gente fez esse solo. E parecia que estavam... Então, o Changwon, ele canta música alta muito bem. Mas como ele treinou muito, ele nunca fez um solo, né? Normalmente, as pessoas que cantam falou que por um ano não falam para poupar a sua voz. Então, a voz dessa pessoa estava muito pior que a minha. Então, ninguém podia cantar no lugar dele para fazer um solo, né? Nossa, tava acabado, né, ali aquela situação. Aí eu fui para o quarto onde essa pessoa estava. Aí eu falei, irmã, senta aqui. Qualquer problema que nós nos deparamos, Deus está conosco. Irmã João, eu sei que você tá rouca. E se Deus não te ajudar, a gente não pode fazer nada, mas nós temos Deus e nós oramos. Eu e a irmã João, nós começamos a orar juntas. Olha para Deus. E naquele dia à noite, ia começar a apresentação do coral, e a soprano Chonnoni, ela ficou diante do microfone. Nossa, a gente ficou muito tenso naquele momento. E aí a orquestra começou a tocar e a irmã João, quando chegou a hora dela cantar, ela abriu a boca. A voz dela estava limpa. Naquele dia todo o coral chorou. Eu não consigo esquecer disso na minha vida inteira. Aquilo que aconteceu naquele dia. Porque o nosso coral, Deus está junto com o nosso coral. E depois que a Chonon, ela cantou nesse solo, ela melhorou muito. Aí depois a Park Jin-young, Chehemi, Taeji, todo mundo. O Taeji, né? Quando eles cantam solo, nossa, é maravilhosa a apresentação deles. Eu descobri. Deixando eles no palco. Os solistas que cantam lá no palco, sozinhos, aí eu falei para aquele reitor. O nosso dono...
ele tem a voz, né? E eu sou o seu servo e nós fazemos muito bem o palco. E eu liguei para o pastor Park Yong-jun. Pastor Park Yong-jun, você está bem? Sim, eu estou. Nós queremos colocar o Coral Graças no palco à beira-mar. E quando eles se encontraram com o prefeito lá de Haeundae, nossa, ele gostou muito dessa ideia. E lá na beira-mar, eles encheram de areia aquele lugar e fez ficar com o dobro de quantia de areia. O prefeito, ele falando dessa areia, ele começou a se gabar. Mas Deus nos ajudou, porque ia vir uma tempestade. Quando chegou o coral, essa tempestade parou. E milhares de pessoas que foram para a praia naquele tempo puderam assistir o Coral Graças. O melhor palco, nós sempre colocamos o Coral Graças. E nos Estados Unidos, em Los Angeles, né? Nos Estados Unidos, 7 mil lugares tinha o auditório e encheu. A Park Chin-young cantando God Bless America. Nossa, aqueles cidadãos, eles não sabiam o que fazer de tão emocionado que eles ficaram. Eles choraram. E o nível do coral subiu muito. E a diretora, sabe, do coral, ela fala que tem medo quando o pessoal do coral pensa, eu estou cantando bem, porque aí começa a rebaixar. E aí ela treina aquele pessoal do coral como se fosse uma comunista. Ontem a gente fez o Cantata em Ansan. Nossa, foi tão bom. Eu chorei tanto, desde o começo até o fim. Nossa, é a Remy mesmo que está cantando? É a Chin-young que está cantando mesmo? É a voz dela? Eu fiquei muito emocionado. Cada competição de coral que tem, a gente ganha primeiro lugar. Por quê? Porque Deus está conosco. Independente do que as outras pessoas falem, independente. Cada vez que a gente fica no palco, eu também, quando fico no palco, eu posso ver Deus trabalhando perfeitamente. Eu fico emocionado com isso. Essa vez, o prefeito da República Dominicana falou para mim, o prefeito, ele, tanto o coral quanto os pastores, ele nos convidou para ir para a casa dele almoçar. Ele chamou todo o coral e a gente almoçou lá. Ano que vem, em maio, tem a eleição de prefeito, né? Aí eu perguntei quando que é a sua eleição? E você acha com certeza que pode se tornar prefeito? Aí ele falou, com certeza. Aí eu falei, com certeza vai dar. E ele falou, então vai dar. Você vai se tornar prefeito, né? Então nos dá um terreno. Para quê? Para a gente construir o centro da IYF. A gente quer construir também uma escola, a gente quer fazer uma escola de música. Se a gente vender... Se a gente vender a igreja que agora a gente tem na República Dominicana e você nos der um terreno, e com um pouco mais de dinheiro a gente pode construir a igreja aí nesse terreno que você me der. Você não é o prefeito? Ele falou, você não sabe que eu sou prefeito? Sim. Então por que eu vou esperar até maio? Eu te dou agora, eu tenho terreno agora.
O pastor Kim Chung-an falou, Kim não falou que não gostou muito daquele terreno, né? E pediu outro terreno. É uns 3.000 pyeon. Ele falou, tem 10.000 pyeon, mas eu vou dar 3.000. Aí eu vou cortar um pedaço. Aí o pastor Kim falou, corta um pedação para mim, então. E depois que a gente cortar, vai ter escola aqui também. Eu falei, pede também um terreno para construir escola também e uma quadra poliesportiva, né? Aí ele falou que vai nos dar esse terreno também. Aí o funcionário da prefeitura falou para mim, nossa, em toda a história, ele nunca deu terreno nenhum de graça. Então, tem tanto trabalho que a gente tem que fazer aqui na cidade de Santiago e na República Dominicana, o prefeito sabe disso. Quando eu escrevi o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, eu nunca pensei que ia tornar um best-seller, e nem o Quem é Você que está me arrastando. Deus não fez o José simplesmente ir para a casa de Potifar, porque ele foi para a casa de Potifar, ele foi injuriado pela esposa de Potifar, entrou na prisão. E na prisão também tem posições. E assim ele pôde se encontrar com o copeiro-chefe. E o gratificante que ele se encontrou com o copeiro-chefe, quando o José interpretou o sonho dele, ele se esqueceu de tudo. E José ficou mais 2 anos na prisão. Mas o copeiro-chefe, ele estava se esquecendo do sonho que o José interpretou, mas depois, porque não tinha ninguém para interpretar o sonho de Faraó, não tinha como o copeiro-chefe não se lembrar. Deus trabalha assim como um quebra-cabeça. José foi vendido para os irmãos, foi como escravo para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi tentado pela esposa de Potifar, foi para a prisão, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro-chefe. Porque isso estava no plano de Deus. Agora ele parece que é servo, parece que agora ele é escravo, agora parece que é prisioneiro. Embora pareça, mas dentro do plano de Deus, quem está dentro da vontade de Deus é diferente. É diferente. Deus sempre testa. Você quer escutar a voz de Satanás ou você quer escutar a voz de Deus? Os irmãos da nossa igreja também. Deus testa os irmãos. Você acredita mais no servo de Deus ou acredita mais nos perseguidores do servo? Você acredita no quê? Então, não é que ele não faz não escutar, que não existe, mas ele permite a gente escutar para decidir em que lado você está. Você acredita no seu pensamento ou você acredita na palavra de Deus? Deus separa dessa forma. É bonzinho, é fiel, ou oferta bastante, ou faz muitas boas obras. Para essa pessoa Deus salva. Quem matou, roubou, adulterou, recebe maldição. Não, Deus não separa dessa forma. O conceito que Deus tem e o conceito que nós enxergamos é completamente diferente. O conceito de Deus é qual? O que é bom, é o que pertence a Deus, isso é bom. E o que é mal é o que não pertence à palavra de Deus. O que sai do pensamento de Deus, isso é bom. O que sai do pensamento do homem, isso é mal. Deus tem esse conceito. Mas Satanás, o ser humano, traz um conceito diferente do de Deus. Eu ajudei o outro, isso é bom. Matar, isso é mal. Isso é conceito do homem. Por isso, quando Deus julgar,
Não vai calcular quanta bondade o homem fez e quanta maldade ele fez. Deus não vê isso. Você acredita em você? Você acredita na voz de Satanás? Ou você acredita na palavra de Deus? Deus julga dessa forma. Na época do dilúvio de Noé, todas as pessoas que morreram na água não foram as pessoas que mataram, roubaram ou mentiram que morreram na água. Mas foram pessoas que todas da mesma forma acreditaram no seu pensamento. Por isso, dentro de vocês, tem a voz de Deus e tem a voz que Satanás lhes dá. A pessoa que não está do lado da fé, elas têm a voz de Satanás mais perto de si. Parece que a voz de Satanás é mais correta, parece que seguir a voz de Satanás é mais certo para mim. E todas essas pessoas entraram e morreram afogadas na água. Mas as pessoas que acreditam em Deus, independente do que as outras pessoas digam, escutaram o que Noé falou. Escutaram a voz de Noé, seguiram a palavra dele, fizeram a arca e entraram na arca. Então, tendo a vida espiritual, não é, recebi a salvação, estou vivendo em paz, lá na vida espiritual, e na boa eu vou para o céu. Não, Deus não trabalha dessa forma. Vocês que receberam a salvação para vocês irem para o céu, Deus, Ele trabalha no seu coração, conduz você para correr pela fé. Se você não for para a fé, por causa do fardo, ele te arrasta para esse lado. E se você não for para esse lado, automaticamente você somente pode ser arrastado pela voz de Satanás. Alguns irmãos vêm para mim e falam assim: pastor, por que tem pessoas que perseguem a igreja? Em qualquer época, houve perseguição para a igreja verdadeira. Mas eles não caíram. Não. Até o Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, caiu. Até o próprio Judas Iscariotes, que Jesus Cristo escolheu, caiu na tentação. Pode acontecer isso. Isso não é uma coisa boa, mas pode acontecer. Pode acontecer isso conosco também. Se seguir o seu pensamento, se acreditar no seu julgamento. Falem da Bíblia. A Bíblia fala, quer dizer. Quando José foi vendido como escravo, Satanás deve ter falado um monte de coisa dentro do coração dele. Deus te abandonou, ele não te ama, que governador, o quê? E quando ele foi tentado pela esposa de Potifar e foi para a prisão, viu se Deus está contigo, por que aconteceu isso com você? Você nem tentou a esposa de Potifar, por que aconteceu isso? Como Deus permitiu acontecer isso na sua vida? Deus partiu de você, Deus te abandonou, viu? Você acreditando em Deus só foi prejudicado. Você acreditou bem em Deus e o que aconteceu com você? Viu? Agora você vai morrer e vai acabar na prisão. Satanás continuamente ficou falando palavras desesperançosas para José. E vocês às vezes escutam essa voz, não é? Sim. Não ouvem? Ouvem. Eu também. Inúmeras vezes escutei essa voz. E Deus, por meio desses tipos de trabalho, a voz, ele permite a chance, a oportunidade de distinguir entre a voz de Deus e a voz de Satanás. Quem é que ama o meu espírito? Quem fica contra a igreja, o coração que faz desaparecer a voz de Deus, essa voz. Será que essa voz é a verdadeira voz de Deus? Dá para distinguir na hora. Mas a gente é arrastado por aquilo que está próximo ao meu coração. Então, está escrito como: quando escutar essa voz, não endureçais o seu coração. Por quê? Teve muitas pessoas que saíram do Egito, do povo de Israel. Mas não foram todos que entraram na terra de Canaã.
Eles ficaram contra Deus, eles ficaram contra a voz de Deus, eles pensaram que o pensamento deles estava correto. Eles não conseguiram entrar na terra de Canaã e eles morreram. Não só eles ficaram contra Deus. E assim, todos os que ficaram contra Deus receberam maldição. O coração das pessoas tem coragem de ficar contra a palavra de Deus. Eu fico tão grato diante de Deus. Aqui na cidade de Seul também, muitos pastores, antigamente quando escutavam Pastor Park, fugiam, não queriam nem me ver, mas hoje em dia é metade. Está dividido. O pastor Minchar falou para mim. Em Ansan, tem pessoas que eles passaram dificuldade, perseguição, e essas pessoas foram convidadas para a cantata de Natal. Muitas pessoas de Ansan, eles se encontraram eles foram procurar 400 igrejas em Ansan. E 1/3, é Pastor Park, então sai daqui. Teve pessoas que falaram assim, mas 1/3 ficaram tão felizes, queriam se encontrar com o Pastor Park. E 1/3, a cantata é bom, muito obrigada por nos convidar. Eu quero ver a cantata, mas não quero ver o Pastor Park. Eu não posso só participar da cantata? Sim. E foi dividido exatamente em 3 partes. Um pastor que veio hoje, eu conversei com ele. Esse pastor, ele está com o coração completamente aberto. Pastor, me dá o seu telefone. Eu não tenho o telefone, né? Então eu falei, vamos nos encontrar? Sim, vamos sim. Muitas pessoas abrem o coração. Então, tem pessoas recebendo salvação e também tem o trabalho de Satanás. Tem muitas pessoas que também estão contra mim. Não pregam o evangelho para ver se vai ter perseguição. Se Paulo não pregasse o evangelho, ele ia ser perseguido. O quanto a gente prega o evangelho, Satanás ele sente o perigo e é assim que ele percebe. Ele persegue. Pessoal, sabe o que é surpreendente? Quando José foi vendido como escravo, ele não sabia nem falar a língua do Egito. Então, se ele soubesse falar, né, então ele poderia fugir. Mas como ele não sabia falar, ele estava ali murmurando, acho que botaram o negócio nele e mandaram ele andar para frente. Mas, quando a gente vê, esse outro José é diferente. Eu e meu irmão mais velho, nós tínhamos 12 anos de diferença, eu tinha muito medo dele. O meu irmão, quando ele nasceu um filho, eu vi ele tão feliz. É o pastor Park Yong-jun. Quando eu ia para casa, ele sempre brigava com o meu pai, pedindo dinheiro. Acontecia alguma coisa, ele sempre estava na delegacia, foi pro fórum. Uma vez ele foi parar na delegacia. Meu irmão falou que ele chorou. E o meu sobrinho, quando estava no exército, o pai dele faleceu, né? O meu irmão. E aí a gente fez o funeral dele. E aí no mês de maio, o meu sobrinho veio me procurar em casa, falando que tinha sido despachado do exército. E eu pensei, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse meu sobrinho que só causa problema? O que eu vou fazer com ele? E se ele ficar respondendo para mim que ele fazia isso com o pai dele?
Aí eu fui para a feira e comprei uma calça para ele. Comprei eu queria comprar um sapato, mas ele falou que não precisava, que tinha um em casa. Aí eu falei, Yongjun, você vai para Kumi, então você vai para o exército, você vai para a igreja. Aí ele falou, tá bom. Eu não sei como ele estava vivendo. E diante do retiro, eu falei para ele, a gente vai fazer um retiro em Sorbat, você não quer ir? Ele falou, tá, eu vou. Foi tão fácil que eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. E nesse meio tempo, alguém brigou com ele, e ele foi para o hospital. Eu acho que o hospital lá ganhava muito dinheiro, a dentista ganhava muito dinheiro porque ele quebrou muitos dentes. Quando ele tinha o pai, ele pedia para o pai ajudava ele em tudo, mas na delegacia, indo para a polícia, todo mundo já conhecia a cara dele. E aí ele arrumou todos os dentes, mas tinha um malandro que queria matar ele, né? Então ele não tinha para onde fugir, esse meu sobrinho. Deus trabalhou dessa forma, e foi nesse momento que eu liguei para ele e convidei, Yongjun, você não quer ir para o retiro? Aí ele aceitou na hora, eu estava muito ocupado, aí ele falou, tio, eu cheguei. Ah, me dá uma tenda. Se não tiver uma tenda, eu vou embora. Ah, espera um pouquinho que eu vou te dar uma tenda. Aí tinha uma tenda que o irmão estava dormindo sozinho. E como ele escutou que era sobrinho do pastor Park, ele pensou que tinha muita fé, né? Mas aí, naquele tempo, ele recebeu a salvação lá no retiro e foi muito bom. E depois ele não foi para outro lugar e só foi para a igreja, limpava a igreja, dirigia o carro da igreja. Se eu quisesse conduzir esse Yongjun, eu não ia conseguir. Ele ficava ele brigava com o pai, como é que não ia brigar comigo? Então Deus conduziu toda a minha família pela graça. Quando eu vejo a vida de José, sabe o que é incrível? O que está escrito na Bíblia? Deus. O José, ele foi para a prisão. E está escrito como na Bíblia? Então, estava escrito como? Ele foi como escravo de Potifar. A gente pode ver como ele, escravo de Potifar, mas quando ele foi para a prisão, a gente pode ver que Deus estava com ele. Então, tudo isso era um processo para ele se tornar o governador do Egito. Então, mesmo na prisão, o José, mesmo vivendo como escravo, Deus estava vivo e trabalhando dentro dele. A gente pode ver isso. E aqui é um caminho glorioso, é um caminho abençoado. Vamos olhar para José. Vamos olhar para Abraão. Vamos olhar para Moisés. Vamos olhar para Davi. Eles tiveram dificuldade, problema e perseguição. Com Abraão foi assim, com José foi assim, com o Paulo foi assim, também foi com o Davi. Mas Davi, ele foi expulso, ele viveu em terra estrangeira, toda a cidade de Ziklag foi queimada, ele teve muita dificuldade e problema, mas Deus sempre estava com ele. As pessoas com as quais Deus está junto, não é que não tem perseguição, não é que não tem angústia, tem problema, mas Deus sempre ajuda, sempre trabalha. Então, na nossa igreja, tem perseguição, tem angústia, mas também tem
o trabalho de Deus. Essa é a verdadeira imagem de uma igreja. Essa é a verdadeira igreja. Hoje, de manhã, aquela pessoa, o tenente que me ajudou por 3 anos no exército de pregar o evangelho, eu falei, eu não consegui te ligar hoje, eu consegui te ligar hoje, então eu quero lhe convidar para a cantata de Natal, venha junto com a sua esposa. Ele ficou muito feliz. Realmente, ele ter me ajudado no exército, não tem nem como calcular em dinheiro, porque foi Deus quem fez isso. Mas o Im Byung-ju, ele não sabia disso. Tem o missionário Im Byung-ju. Eu testemunhei sobre ele hoje. Eu conheço ele, ele falou. Como você conhece? Porque ele era o calouro do meu pai. E aí comemos juntos, nos encontramos, e porque ultimamente eu estava ocupado, eu não pude me encontrar com ele, mas ele ficou muito feliz também. E ele depois, ele me ajudou por 3 anos no exército, me ajudou também a pregar o evangelho na base. O copeiro-chefe, não é que Deus perdeu a oportunidade, mas é que Deus fez ele esquecer. Não tinha quem interpretasse o sonho do faraó. Então não tinha como não se esquecer de José, né? Mesmo que ele tivesse 5 de QI. Quando eu estava na prisão, tinha um jovem que ele interpretou o meu sonho do padeiro-chefe, e foi exatamente o que aconteceu, o que ele falou. Então chama logo ele. E naquele momento eu acho que ele estava muito ocupado. Você não tem roupa? Então usa essa minha roupa. Até então foi tratado dessa forma, mas e depois? Não foi que eu entrei aqui porque eu queria. Você trabalhou bem. Agora eu sou governador. Senhor, o copeiro-chefe falou, né? Desculpa, não sabia que você era o governador. Tenha misericórdia do teu servo. Com certeza, o José não falou assim, mas eu acho que ia falar, chama aí a esposa de Potifar. O que eu te tentei, você me tentou. Fala com a tua boca agora. José não fez isso, né? Mas se fosse eu acho que eu ia ter feito isso. Nossa, imagina quanta injustiça. Essas mulheres. Como ela pôde fazer isso comigo, essa maldade? Esse espírito mal que tem dentro dela. Ela que gostava de mim, eu que não gostava dela, eu fui para a prisão por causa dela. Você tem que ir para a prisão uma vez, né? Experimentar. Eu procurei na Bíblia, mas não achei essa parte. Naquele momento eu percebi, meu coração é diferente do coração de José. Nós somos assim, eu sou assim. Eu tenho vezes que tenho raiva, que tenho ódio, que eu fico injuriado. Ainda bem que o pastor Oxuparque não é Deus, porque senão eu ia ter destruído e refeito essa terra várias vezes. É verdade. O José, por que será que ele fez isso? Chama a esposa de Potifar. Vamos comer junto. Aí, naquele momento, José poderia ver, que bonita que ela é mesmo. Tá, não vamos mais viver assim. Eu não sei, né, se ele deve ter feito isso. Mas Deus está vivo. E a luz, que não pode ser escondida, ela é revelada. Na vontade de Deus, Deus está conduzindo para isso. Quando a gente lê a Bíblia, o que é incrível da Bíblia, quando eu li o livro de Salmos,
que até o momento em que Deus decidir, Deus fez com que José ele ficasse na prisão e fosse solto para salvar o povo de Israel. Tem o tempo de Deus. Assim como teve o tempo que José estava preso, nós também temos um momento que temos dificuldades. José foi perseguido, ele estava sendo desprezado, foi injuriado. Às vezes parece que Deus nos abandonou, parecendo que Deus nos abandonou, nós passamos por dificuldade, mas a promessa de Deus é que Ele jamais vai nos deixar. Nós podemos abandonar a Deus, mas Deus jamais nos abandona, está escrito na Bíblia. Nessa época tão triste, eu não sei o que aconteceu com o nosso país hoje em dia. Então, as pessoas, elas querem se despedaçar, querem ficar perseguindo. Por que não tem essa Olimpíada de se despedaçar? Porque a Coreia seria o primeiro lugar nisso. A Olimpíadas do desprezo. A Copa Mundial do desprezo. A Copa Mundial do despedaçamento. Ou a Copa Mundial da mentira. Coral Graças não participa dessas competições, só de música. Nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso. José, ele foi vendido como escravo, foi para a prisão, independente da posição de José. Mas ele foi vendido como escravo, ele foi injuriado pela esposa de Potifar, independente de como a gente vê, se Deus não quisesse mandar José como escravo, se ele não quisesse colocar na prisão, então ele não iria para a prisão, nem seria vendido, mas isso tudo foi um processo para ele se tornar um governador. E depois ele salvou o povo de Israel da fome, deu continuidade à genealogia de Jesus Cristo, para que se tornasse tão numerosa, a genealogia de Jesus se tornasse tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Ele foi desprezado, ele foi perseguido, quando ele foi para a prisão. E realmente, quando ele foi vendido como escravo, então ele pôde dar liberdade para o povo de Israel. Ele esperou por esse momento. Estimados irmãos e irmãs, Deus, ele decidiu o tempo e está esperando. Agora vocês podem ser vocês, mas quando chega o tempo, aquele bichinho da água se torna uma libélula, a lagarta se torna numa borboleta. Quando chega o tempo, o ovo se torna num pintinho. Nós, por meio de Jesus Cristo, Deus está esperando para nós nascermos como nova criatura em Cristo Jesus. Pessoas que servem o Evangelho, pessoas preciosas que servem a Deus. Quando chegar o tempo, tudo isso é um processo que Deus está fazendo para chegar o tempo. Tem momentos de injúria, tem momentos de perseguição, tem momentos de sofrimento, de perseguição. Mas Deus nos abandonou, nos abençoou e vai nos conduzir de uma forma abençoada como conduziu a José. Eu acredito nisso. Em 1968, eu fui despachado do exército. Quando eu entrei, se eu fosse eu mesmo, quando entrei e quando saí, eu não poderia viver do jeito que eu vivo. Eu não tinha nada quando eu saí do exército, eu não tinha igreja, não tinha ninguém que me ajudasse. Não tinha outra pessoa. Mas eu fui para Kimcheon e no meio da dificuldade, pregando o evangelho, eu vi Deus me ajudando. E agora ele me ajuda com um trabalho maior. E agora ele está permitindo eu ensinar o mundo do coração para os jovens.
Deus abriu esse caminho. Estimados irmãos e irmãs, independente da sua posição de hoje, mas que vocês sejam irmãos e irmãs que estejam no meio da vontade de Deus. Que vocês não sujem os seus espíritos. O apóstolo Paulo falou que dia a dia ele morre como ele vive como uma virgem esperando pelo noivo. Que o seu coração, que o seu espírito não sejam sujos. Que vocês esperem pelo Senhor, que vocês vivam cada dia esperando pelo Senhor. Eu fazendo grande conferência, World Camp, cantata, conferências no exterior, dentre esses tão grandes trabalhos, eu fiquei junto com os irmãos eles me ajudam financeiramente também. E assim, o mundo está ficando diferente. Agora, a partir do dia 28 de dezembro, nós vamos fazer o acampamento em Dallas. A gente convidou 1.100 pastores de outras igrejas e muitos deles vão receber a salvação e vão renovar os Estados Unidos. Os ministros do mundo inteiro estão sendo transformados. Não vocês antigos, mas as novas criaturas em Cristo Jesus. Que vocês possam transformar esse mundo e que vocês possam viver pelo Evangelho e depois vão para diante de Deus. Até aqui.